Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de história, falando sobre o governo geral, né? Que é a continuidade do nosso assunto passado de história, falando sobre as capitanias hereditárias, lembram? Que nem todas tiveram sucesso, apenas duas? Então, esse é o prosseguimento do conteúdo, né? Então, esse conteúdo está nas páginas 109 a 112 e as atividades na página 113. Vamos lá. Então, governo geral. Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, excetuando São Vicente e Pernambuco, que progrediram, Dom João III, para comercializar o pau-brasil, o ouro branco e defender as terras dos invasores, criou o governo geral. Nessa época não podia tomar as terras dos donatários, pois já tinha cedido a eles para tomarem conta. Então Dom João estava em situação difícil lá em Portugal. Ele estava querendo comercializar o pau-brasil, o ouro branco, defender as terras dos invasores, mas ele estava assim, sem conseguir, estava com dificuldades. Ele já tinha criado as capitanias hereditárias porque ele estava querendo obter o lucro, que era do Brasil, levando para Portugal. E, infelizmente, as capitanias nem todas deram certo. E aí, ele não podia tomar as terras dos donatários também, porque já tinha cedido a eles para tomarem conta, cada um com um lote de terra. Então, foi aí que ele teve a ideia de criar os governos gerais. Foram três. Primeiro foi Tomé de Souza, depois Duarte da Costa e depois Mendes Sá, que era chamado de tríplice do governo geral brasileiro. Vamos ver, então, cada fase de um deles. Atribuições de cada governador. Governo geral, que seguiu de 1549 a 1572. Em 1548, o rei Dom João III nomeou o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que chegou ao Brasil no ano seguinte. O objetivo era diminuir o isolamento das capitanias como um centro de poder na colônia. Então aí nós temos um quadro, né? Só para conhecimento prévio de vocês. O retrato de Dom João III, tendo à esquerda São João Batista, obra de Cristóvão Lopes, na segunda metade do século XVI. Em segundo, como segundo governador-geral, temos Duarte da Costa, que ele chegou em 1553, trazendo mais colonos e alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo em 1554, que veio dar origem à cidade de São Paulo. No seu governo ocorreram a invasão francesa no Rio de Janeiro em 1555, a organização da Confederação dos Tamoios, movimento indígena aliado aos franceses. E em terceiro, como terceiro governador-geral, veio Mendes Sá, que ele atuou de 1558 a 1572. E ele enfrentou uma situação difícil, frente à invasão francesa, rebeldia dos índios e conflitos entre os colonos. Para conhecimento prévio, a gente está vendo uma foto dele aí, de Mendes Sá. E ele foi de família nobre, formou-se em Direito pela Universidade de Salamanca em 1528, posteriormente assumindo o cargo de juiz em várias comarcas em Portugal. Como o rei Dom Sebastião I era menor de idade, foi nomeado governador-geral em 1557 pela regente, a avó Dona Catarina da Áustria. Essa história dele é só para um conhecimento prévio de vocês, viu? O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros e deu margem para que as entradas e bandeiras desbravassem o sertão, que eram as terras distantes do litoral. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilhas e partiam do litoral. As bandeiras eram expedições particulares, que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, partiam de pequenas localidades vizinhas a São Vicente. Então, fazendo um resumo, recapitulando o conteúdo do Tratado de Tordesilhas, que seriam o que a gente já viu nas outras aulas. É uma linha imaginária, que foi colocada no mapa da América do Sul, certo? Onde tinha o interesse de Portugal e Espanha para poder controlar o uso das terras. Então, para que houvesse um controle, certo? Foi determinada, então, uma linha imaginária entre Portugal e Espanha, para fazer, então, o controle do uso das terras daquela região.
Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram organizadas então expedições pelo interior à procura de metais preciosos e índios para trabalharem na lavoura. Então, inicialmente, só o litoral era conhecido. Então, foram criadas essas expedições para que então entrasse na parte interna, né, para se conhecer e procurar os metais preciosos e os índios para trabalharem na lavoura paulista. Essas expedições eram formadas por homens, mulheres, índios, catequizados ou aliados, escravos, sacerdotes e animais de carga. Eles seguiam o caminho dos rios e onde paravam, plantavam uma pequena lavoura e iniciavam uma povoação. Muitas cidades originaram com as bandeiras. Os homens eram chamados de bandeirantes. Os bandeirantes eram obrigados por decreto a criar lavouras de milho, feijão e abóbora, para garantir a sua alimentação e a dos próximos aventureiros que ali passavam. Uma das bandeiras mais importantes foi liberada por Fernão Dias Paz Leme. Caprichem nas atividades, certo? Façam os exercícios, tirem as dúvidas de vocês. Um beijo no coração e até a próxima.